Então vamos lá começar a nossa aula de hoje. Galera, nesse aulão, né, aí a gente vai falar sobre a matemática financeira do Enem. Eu vou abordar alguns princípios aqui que a gente precisa entender aí sobre como é cobrado no Enem, né? A gente sempre fala aí de matemática financeira, fala de juros simples, fala de juros compostos, fala de porcentagem, mas só que muitas pessoas ficam com dificuldade nesse conteúdo quando cai no Enem. Por quê? A matemática ela tem que ser vista como um problema a ser resolvido, não um problema de uma situação real. Então, o Enem ele vai trazer normalmente situações reais, situações presentes, onde a gente vai ter que tomar uma melhor decisão, né? Normalmente, as questões elas se baseiam assim, ele te dá um problema ali e você tem que solucionar aquele problema, né? Só um momento, parece que tocaram o interfone. Então, os problemas do Enem, eles vão estar baseados em quê? Em resoluções de problemas da situação real. Então, ele vai avaliar a capacidade de vocês tomarem decisões, vai avaliar se vocês estão sabendo fazer contas de operações básicas aí de multiplicação e soma, e é isso que a gente vai trabalhar em cima aí, beleza? Então, vamos começar a nossa aula hoje e a gente vai abordar alguns conceitos básicos e alguns conceitos aí mais profundos dentro do Enem. Então, aqui está nossa aula. Então, né, o que a gente vai falar? A matemática financeira no Enem, né? E a matemática financeira no Enem, ela vai se resumir a quê? Primeiro, vamos estudar alguns conceitos básicos, né? Os conceitos básicos iniciais aqui. A gente precisa entender sobre porcentagem, juros simples e juros compostos, né? Essa vai ser a nossa base. Quais são os conceitos avançados que a gente vai precisar para algumas questões? O conhecimento de função exponencial, o conhecimento de função logarítmica e o cálculo de prestações em financiamentos, tá? Vamos lá. Então, primeiro, porcentagens, né? Se a gente vai falar de juros simples, a gente tem que falar de porcentagem. Se a gente vai falar de matemática financeira, a gente tem que falar de porcentagem. E o que se resume a gente falar aí de porcentagem, né? A gente vai falar, primeiro, das formas que a gente tem, da forma percentual, da forma decimal e da forma fracionária, tá? A gente vai falar dessas três formas. Então, vamos lá começar aqui. Nossa, não está habilitado para eu escrever na tela aqui. Deixa eu fazer um esqueminha aqui. Rapidinho. Não está indo, bora aí. Então, eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção durante a aula, tá? Olha só, quando a gente vai falar de porcentagem, eu tenho três formas, né? A forma fracionária. Vamos colocar a primeira forma percentual. Talvez eu dê essa aula lá no quadro. Percentual. A forma fracionária. E a forma decimal. Juan, qual que eu vou usar? Galera, a que você se sentir digamos que, mais acostumado a utilizar ela. Vai ter algumas questões que vai colocar lá só a forma decimal? Sim. Vai ter algumas questões que vai colocar só a forma fracionária? Sim. Né? Então, vamos colocar alguns exemplos de taxas aqui. Se eu falar que minha forma percentual ela representa 13%, por exemplo, eu posso transformar isso na fracionária
que vai ser 13 sobre 100. 13 sobre 100, né? 13%. E na forma decimal, ela ficaria aqui 0,13. Né? Então, o primeiro ponto que a gente tem que lembrar é que esse porcento, ele indica que é por 100. Né? Então, eu tenho essas formas aqui. Se eu colocar um número, por exemplo, agora 1%, né? 1%, na forma fracionária, ela vai me dar aqui 1 sobre quanto? 1 sobre 100. E na forma decimal, vai me dar aí 0,01. E se eu tiver outro tipo de forma fracionária, por exemplo, 0,2%. Olha só, estou dando exemplo com uma casa, duas casas decimais, uma casa decimal fracionária, né? Então, 0,2% vai ser a mesma coisa que eu colocar 0,2 sobre 100. Né? E se eu coloco 0,2 sobre 100, é a mesma coisa que eu escrever também o 2 sobre 1.000. Né? Isso é igual aqui a 2 sobre 1.000. 2 sobre 1.000. Beleza. E na forma decimal? Na forma decimal, ficaria 0,002. Né? Então, olha só o tanto de exemplo que eu estou dando para vocês. Tem um exemplo muito comum, né, que é muito utilizado aí, se eu tiver, por exemplo, 150%. Né? Indica que é mais que o inteiro, é mais que o valor que ele tinha. Ele tinha um total de 100%. Então, se eu indica 150%, significa que teve um valor igual, né, a ele, maior que ele, na verdade. Então, qual seria a forma fracionária? 150 sobre 100. E qual seria a forma decimal? A forma decimal disso daria 1,5. A mesma coisa acontece com números inteiros. Né? Por exemplo, 200%. Né? Seria a forma decimal de 200 sobre 100. 200 sobre 100. Isso daria um valor aí de 2. E o mais importante de todos é entender o 100%. Né? Porque às vezes a gente vai trabalhar muito com os números fatores de aumento, né, de multiplicação, e a gente vai precisar trabalhar com eles aí. O 100% significa que é 100 sobre 100, né? E se é 100 sobre 100, isso vai me dar aí, no número decimal, igual a 1. Beleza até aqui? Entenderam como a gente representa esses números percentualmente? Né? Em forma percentual, em forma fracionária, vou transformar eles em frações, tá? Até transformar em fração aqui bonitinho para vocês, em forma de fração, e em forma de números decimais, beleza? Então, quem quiser ir tirar um print, pode tirar, deixa eu ver, pessoal, beleza. Aí, a gente tem a segunda parte, né? Porque isso aí a gente só viu a parte percentual. Mas como é que eu calculo a porcentagem de um número? Né? A porcentagem de um número, ela vai ser calculada da seguinte forma. Sempre que estiver falando algum enunciado, o exemplo assim, ó, calcule 10%, 10 não, muito, 12% de 350. Vamos colocar só 300. 300. Né? Quando você coloca assim, calcule 12% de 300, basta que você faça o quê? Coloque o 12 sobre 100, 12 sobre 100, que multiplica o seu 300. Então, esse dia aí, ele vai representar uma multiplicação, tá? Esse dia, ele representa a multiplicação. E aí, como é que eu faço a conta, Juan? Simplifica 0 com zeros, vai ficar 12 vezes 3, que vai dar 36. 36, tá? Esse é um caso bem simples. Eu poderia ter outros exemplos da seguinte maneira. Calcule
calcule vamos colocar aqui 8,4% de 500 ou de 50. Galera, para calcular 8,4% de 50, eu poderia também fazer da seguinte maneira. Calcular eu posso fazer também calcular 50% de 8,4. Fala, Juan, pode fazer isso? Pode. Tá? Então, ó, eu calcular 8,4% de 50 é a mesma coisa que eu calcular 50% de 8,4. Tranquilo, não é? Então, ó, 8,4% de 50, para mim, é mais difícil de fazer do que 50% de 8,4. Porque 50% de 8,4 eu sei que é metade. Né? Isso vai dar aqui 4,2. E eu termino minha questão. Termino meu problema. Então, olha só como é que eu já vou simplificando os meus cálculos, como é que eu já vou simplificando as minhas contas. E aí eu vou trazer algumas porcentagens importantes para vocês. Tá? Então, isso aqui, ó, calcular 8,4% de 50 é a mesma coisa que calcular 50% de 8,4. Juan, isso vale para qualquer coisa? Sim, qualquer número, se você quiser colocar aí, você pode fazer esse tipo de operação. Então, vamos prosseguir. E nós iremos agora falar de algumas porcentagens importantes, né? Alguns números importantes. O primeiro deles é o número 1. 1, ele representa 100%, certo? 100% que é o próprio número, né? E aí, eu tenho alguns números, por exemplo, 25% é a mesma coisa que eu multiplicar o número por 1/4, ou dividir o número por 4. Tá? Por quê? 25 sobre 100, olha só, 25 sobre 100 é igual a 1/4. 25 sobre 100 é igual a 1/4. E aí a gente tem algumas características importantes. 50% é a mesma coisa que multiplicar por meio ou dividir por 2. Vou colocar aqui, ó, 50% é a mesma coisa que eu multiplicar por meio ou dividir por 2. Eu tenho aí o número 12,5%, também é um número importante, que é a mesma coisa que eu dividir por 8 ou multiplicar por 1/8. Tá? Então, esses números aqui são números importantes para a gente estar trabalhando com eles, porque normalmente esses números aparecem. E eu sempre insisto para vocês trabalharem com fração, porque a gente acaba utilizando muito a simplificação de números. Tá? Vê aí números que são múltiplos no outro e acaba simplificando nossas contas. E ainda sobre porcentagem, né? Eu quero falar com vocês da questão de aumentos sucessivos e descontos sucessivos. Aumentos sucessivos. O que seria aumento sucessivo? Seria a mesma coisa que eu pegar um produto, tá? Pensei, um produto valia R$100, aí eu dou um aumento de 10% nele, então vou colocar aqui mais 10%, e depois eu dou um outro aumento, por exemplo, de 30%. Se eu dei um aumento de 10%, depois eu dei um aumento de 30%, é a mesma coisa de eu dar um único aumento de 40%? E eu já vou responder logo aqui para vocês. Não. Por quê? Quando eu dou esse aumento de 10%, meu valor inicial era 100. Né? Então, ele passou a ficar 110. Quando eu vou dar um aumento de 30%, eu vou calcular 30% de 110.
né? Então, 30% de 110, 10% dá 11, 30% dá 33. Então, eu vou somar os 110 mais 33, e isso vai dar 143. Presta atenção. O aumento final meu corresponde a R$ 43. 43 sobre 100 me dá aí uma taxa de 43%. Então, olha só, fiz 2 aumentos sucessivos aqui. Mas como é que eu faço o aumento sucessivo de uma maneira prática? Né? De uma maneira prática, que eu não precise colocar aí calculando cada aumento. Posso fazer, Juan, calculando cada aumento? Sim. Vai morrer? Não. Só vou te mostrar aqui como eu faria, sem precisar desse capital aqui. Né? Se ele não te der o capital, você fala, deu 2 aumentos sucessivos num produto que valia X. Só de ter os aumentos, você já consegue calcular isso da seguinte maneira. Você vai pegar o valor que já era, que é no caso 1, e vai aumentar 10%. Esse foi o meu primeiro aumento. E depois você vai pegar o valor que já era, que é 1, e vai somar com o segundo aumento, que é 30%. Então, na minha conta, ela ficaria assim, ó, 1,1 vezes 1,3. Aí você me fala, Juan, é mais difícil fazer essa multiplicação. Mas você não tem o valor do capital, né? Se você não tem o valor do capital, você já vai achar diretamente aqui, essa continha, vai dar aí X, né? O capital que eu não sei qual é, vezes 1,43. E olha só, se um representa o que já era, o 100%, o restante representa o aumento que deu 43%. Certo? O restante representa o aumento que deu 43%. E se eu fizer o seguinte, se eu pegar aqui, dar vários aumentos, tá? Vou dar, por exemplo, um aumento de 50%, outro de 40% e outro de 50% novamente. Tá? Vou fazer o seguinte, ó. Um aumento de 50%, vai ficar 1,5%. Depois eu vou dar um aumento de 40%, 1,4%. E depois eu vou dar um aumento de 30%, 1,3%. Se eu fizer essa multiplicação aqui, 1,5 vezes 1,4, 1,5 vezes 1,4, vezes 1,3, eu vou ter um total aí de 2,73. 2,73. E se ele te pedir qual foi o aumento final, você vai, ó, o aumento final, né? Você vai perceber que se você subtrair um aqui, que era o que o número já era antes, você vai ter 1,73, né? Ou seja, o aumento aqui foi de 173%. Esse foi o aumento percentual aí, 173%. Então, olha só, a gente já falou de porcentagem, ainda estamos no primeiro tópico, né? Falando de porcentagem e porcentagem com aumentos sucessivos, tá? Aumentos sucessivos. Então, 2 aumentos de 10% representa um aumento de 20%? Um único aumento de 20%? Não. Tá? A não ser que esse aumento de 10%, esses 2 aumentos de 10% sejam com relação ao valor inicial, não sejam aumentos sucessivos. Beleza? Vamos agora para descontos sucessivos. Descontos sucessivos. E quando eu falo de descontos sucessivos, a gente vai falar basicamente da mesma proposta. Descontos sucessivos. E qual é essa mesma proposta? Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Se eu der um desconto de 10% e depois der um desconto de 10% de novo, significa que eu vou dar um desconto de 20% na minha mercadoria? Né? Então, vamos pensar. Minha mercadoria valia R$100. Deu um desconto de 10%, então menos 10%. Posso fazer desse jeito, Juan? Pode, sem problema nenhum. E depois eu vou dar outro desconto de 10%. Então, vamos lá. No primeiro desconto de 10%, 10% de 100 dá 10. Então, o meu produto vai passar a valer R$90. No meu segundo aumento, ou no meu segundo desconto de 10%, os meus 10% agora eles representam não mais R$10, só que eles representam R$9. Então, dali, dos 90, eu vou tirar R$9
e meu valor final vai ficar aí com R$81 no final, né? 81 de valor final. Então, percebam que 2 descontos sucessivos de 10% não resultou em um único desconto de 20%, certo? Isso que eu quero que vocês percebam, né? Se eu for calcular aqui, Juan, como é que eu faço para calcular qual foi o valor do desconto? Basta você pegar aqui, ó, 100 menos 81. Isso vai dar aí aproximadamente 19, né, reais de desconto. Isso, 19 sobre os 100 reais que era inicialmente, isso vai me dar um total aí de 19%. Tá, Juan, agora como é que eu calculo isso de uma maneira rápida? Né? Já sei calcular a multiplicação e quero fazer as minhas contas aí mais automatizadas. Se você quer fazer sua conta mais automatizada, o que eu vou recomendar para você? Fazer da seguinte maneira. Né? Por exemplo, você não sabe o valor do seu produto inicial. Você tem X e você vai dar um desconto. Então, se ele valia 1, você vai dar um desconto de 10%. Né? No caso, seria 0,1. Né? Depois, você pode dar outro desconto de 10%, ou seja, 1 menos 0,1. Quando você fizer essa conta aqui, você vai ter que o X vai ser 1 menos 0,1 dá 0,9, né? Vezes 0,9. Certo? Que é a segunda parcela ali. 0,9 vezes 0,9 dá 0,81. Então, eu vou ter que x é igual a 0, x que multiplica 0,81. Reparem só. Meu valor era x. Ele ficou 81% do valor que ele era inicialmente. Logo, se eu fizer aqui 1 menos 0,81, eu vou achar aí 0,19, que me representa 19%. Beleza? Pessoal, estão conseguindo acompanhar até aqui? Então, vejam bem que isso são questões de porcentagem que se atrelam diretamente a uma matemática financeira. Né? A matemática financeira que é cobrada no Enem. Ó, se tiver dúvida, fala comigo no chat aí, tá? Não fica com dúvida, não. Se tiver dúvida, pode levantar a mão, que eu vou dar um espacinho, vocês perguntam, tá bom? Vocês podem perguntar. Então, já falamos de porcentagem. Vou encerrar a porcentagem por aqui e vamos para o próximo tópico. Qual é o nosso próximo tópico? Juros simples. E eu quero que vocês entendam que o juros simples, ele nada mais é do que a porcentagem. Tá? Então, ele vai calcular o valor de porcentagem em cima de um capital que eu tenho ali alocado. Então, ó, os juros sempre é calculado em cima de quem? Do capital. Esse capital, né, muita gente tem dúvida. Bom, o que é o capital? O capital é o valor sobre quem os juros vai incidir. Como assim, Juan? Se você estiver devendo, o capital é o valor que você está devendo, o valor que você pegou emprestado, no caso ali. Né? Ou se você fez uma compra, é o valor que falta pagar. Né? Valor emprestado, o valor que falta pagar. Beleza. Se você não estiver devendo, se você estiver investindo, é todo aquele saldo de investimento. Investimento que você tem ali. Tá? Então, a gente tem essas duas diferenças. O capital, né, ele pode ser tanto o que você está devendo, quanto o que você está investindo. Eu prefiro trabalhar a ideia de que eu estou investindo do que devendo. Né? Muito juros eu não gosto de pagar, eu gosto de receber. No SAS teve uma questão que deu a fórmula, né? Se o Enem vai dar também. Não sei se o Enem vai dar, não.
A gente pode olhar. Normalmente dá. Vou mostrar uma questão do Enem para vocês, que mostrou a fórmula de prestação, inclusive, que eu vou colocar aí para vocês. Então, esse é o juros simples. Resumindo, eu poderia colocar aqui, ó. Se o juros simples é o capital, que multiplica I, que multiplica T, quem é o T? É o tempo da aplicação. Por exemplo, se eu tenho lá 2% ao mês e fiquei 20 meses com o meu valor investido, vou fazer 2% vezes 20. Isso vai dar 40% no total. Né? Então, o capital é simples. Eu só vou incidir lá sobre o valor inicial e acabou. Né? Esse é o juros simples. E o que é um montante? O montante é o valor que eu tenho final. Ou seja, o valor que eu investi mais o valor dos juros. Quando eu somo esses dois, eu chamo de montante. Pode ser o valor que, se você investiu, é o dinheiro que você vai receber. Ou que você vai deixar lá continuando investindo. Mas se você está devendo, é o valor que você vai ter que pagar. Né? Tem essa ideia aí de diferenciar. Os juros é o mesmo. A diferença é se você está devendo ou se você está investindo. Tá? Se eu tenho aqui juros, é isso aqui, eu posso substituir aqui, colocar em evidência e chegar para essa expressão de montante também. Com essa fórmula que dá no vestibular? Não. Cai no Enem? Não. Pensa aí, gente, o montante é o valor final, você não precisa de fórmula. Né? É o capital mais os juros, acabou. Não precisa de ficar decorando fórmula. Quer decorar fórmula? Beleza. Mas pensem na questão. Tá? Esse é o principal ponto aqui. Então, deixa eu apagar esses burriscos que eu fiz aqui. E vamos para a próxima. Próximo conteúdo. Nosso próximo conteúdo vai ser de quê? A comparação. Na verdade, comparação vai ser depois. Esqueci. A gente vai falar sobre os juros compostos. Né? Os juros compostos aqui que o pessoal começa a endoidar, falar que não está entendendo nada e não sei o quê, aquele auê todo. Mas você tem que pensar assim, ó. Os juros compostos são várias parcelas de juros simples. Aí você fala, É? Pensa comigo. Você pegou um dinheiro lá e você aplicou. Então, o seu capital, o seu dinheiro, o dinheiro que você tem é R$500 no momento que você aplicou, no mês zero. Se eu tiver uma taxa de juros de 10%, no próximo mês, eu vou ter 10% a mais, certo? Então, vai ser 1 mais a minha taxa. Então, 10% mais 0,1, isso vai dar 1,1, certo? Então, ó, 1,1, que é o meu fator de aumento, que multiplica o meu 500. Beleza? Tá aqui, ó. 500 vezes 1,1 é o valor que eu tenho no primeiro mês. No segundo mês, eu vou ter um juros de novo, um juros que vai incidir sobre o capital que eu tenho. Só que agora o capital que eu tenho é esse aqui, ó. Não é mais os 500 lá inicialmente. É essa grana aqui que eu tenho. Né? Se é essa grana aqui que eu tenho, o que eu faço? Pego 1,1 e multiplico com o valor que eu tenho. Vou incidir novamente. Né? Posso calcular isso para o terceiro mês, para o quarto mês, sempre incidindo sobre o valor que eu tenho no mês anterior. Se eu fizer isso N vezes, significa que eu vou fazer 1,1 elevado a N. Então, aqui a gente já simplifica a nossa expressão de juros compostos. Pensa aí, se o meu montante é o capital e a parcela de 1 mais I, ela vai se repetindo, né? Ela vai sempre aumentando de valor, 1 mais I, e olha só o que acontece, ela vai ser elevada a N, ou a T vezes, onde T vai ser o meu prazo. E aqui eu quero tentar uma observação. Se eu dou a taxa em mês, o meu tempo tem que ser em mês. Se eu dou a taxa em semestre, o meu tempo tem que ser em semestre. Se eu dou a taxa em ano, o meu tempo tem que ser em ano. Preste muita atenção, tá? Nesse fator aí que o pessoal acaba esquecendo. E realmente é a leitura do enunciado. É o que vocês mais precisam ter atenção aí. A leitura do enunciado. Então, vamos colocar aqui, ó, uma observação.
Observação. Vamos lá. A taxa de juros e o período, que eu vou chamar ali de T, então a taxa de juros, que é o meu I, e o meu período, que eu chamo de T, eles devem estar na mesma unidade temporal, tá bom? Presta atenção. Como assim, Juan, na mesma unidade temporal? Então, se eu tiver assim, ó, 1% ao ano, significa que meu tempo ali, meu tempo tem que estar, vou colocar, 1% ao ano, 1% ao ano é sacanagem, né? 1% ao mês. Então, o meu tempo deve ser colocado em meses também, tá? Meu tempo deve ser colocado em meses. Beleza até aqui? Então, ó, tá falando assim, ó, o único foda é quando o valor do juro T é muito grande. Só que aí tem uma questão. Se o valor do T é muito grande, a própria questão ela já te dá. Né? Ele fala, T é 1,01 elevado a 24. Ele vai lá e te dá esse valor. Então, você não vai ter que ficar calculando isso. Você vai ter que multiplicar o número decimal. Né? O número decimal ali, você vai ter que fazer essa multiplicação. Mas a questão te dá quando o T é muito grande. Então, no Enem, vocês não têm essa preocupação com esse tipo de cálculo. Você vai ter que multiplicar o número com vírgula? Vai. Vai ter que entender os números aí, multiplicação de número decimal? Vai. Mas você não vai ter que preocupar em elevar várias vezes. E é aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Presta bastante atenção. Uma coisa que eu acho muito interessante é que às vezes ele faz assim, ó, ele te dá a taxa, né? Ele coloca 1,1, por exemplo, uma taxa de 0,1. E ele fala que esse 1,101 é o quadrado, ou elevado à sexta potência. Aí ele vai lá e quer a taxa que ele vai ter em um ano. Só que ele quer a taxa, pede a taxa anual. E se o problema ele te faz isso, para ficar anual, significa que seu expoente aqui, ele tem que ser igual a quanto? Ele tem que ser igual a 12. E para o seu expoente ser igual a 12, significa que você deveria elevar essa expressão aqui ao quadrado. Né? Então, você faria potência de potência. Aí ele te dá o valor dessa expressão aqui, então a única coisa que você precisa fazer é elevar ao quadrado. Então, preste bastante atenção nas propriedades de potência, tá? Porque se a gente está falando de juros compostos, a gente está falando com expoente, né? E aí eu quero fazer uma ligação aqui entre os conteúdos. Presta bastante atenção nisso. Juro simples e função afim, né? Se o juro é simples, eu tenho a expressão de montante, né, o valor que vai ser acumulado ali, de uma maneira linear. Né? De uma maneira linear, onde o montante é o capital, o dinheiro que eu tenho inicialmente, que multiplica C e T. Né? E se eu for comparar essas duas funções, olha só, o montante é o meu Y. Tá vendo? O C é o meu B. O meu A é o meu C que multiplica I. Meu A é o meu C que multiplica I. E o meu T é a variável X. Né? Então, eu consigo relacionar essas duas aqui. Então, vamos colocar uma expressão de simples aqui? Presta atenção. Aqui é a expressão de montante. Vou fazer o gráfico aqui de juros. E vamos colocar uma fórmula aqui. Vamos falar que o cara aplica R$500 a uma taxa de juros de 10% ao mês. Então, R$500 mais, né, o capital mais juros, mais R$500 vezes 10%, 0,1, vezes o meu período T. Então, essa é a minha função. M de T, né, um montante em função do tempo, é essa função aí. Né? E se reparem bem, se eu for montar um gráfico aqui, posso simplificar aqui os meus termos da expressão e a minha equação vai ficar da seguinte maneira. O meu montante em função do tempo
vai ser 500 mais 50, né? 50 reais a cada mês. Então, isso indica que ele vai ganhar 50 reais a cada mês e ele começa com 500 reais. Tá vendo que a minha função é uma função afim? Né? Se eu colocar aqui o gráfico, ela vai ser basicamente começar aqui em 500 reais e vai aumentando 50 reais a cada mês. Né? Olha aqui, esse valor aqui é o valor de 500. Esse valor é o valor de 500. Juan, então esse aqui é a expressão de montante e aqui é a expressão do tempo. Galera, eu queria saber se vocês estão curtindo a aula em slides ou se vocês preferem que eu vou para o quadro, tá? Deixa no chat aí para mim, pode ser no privado mesmo. Se está gostando da aula aqui em slide, vocês me falam. Se preferir que eu vou para o quadro, vocês me falam. Aqui em slide eu estou tirando, tá bom assim? Eu estou tirando todos os prints e depois eu vou tentar mandar todos esses prints aí para vocês na nossa aula. Beleza? Ótimo, beleza. Olha só. Então, os juros, né? Essa expressão aqui é a expressão de montante. Beleza. E se eu quiser a expressão só de juros? Os juros, né? O montante é uma função afim. É uma função afim. E o meu juros, ele vai ser uma função linear. Por que, Juan, o juros vai ser uma função linear? Eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui, ó. Os juros, eles não vão incidir somente sobre o período, né? Sobre o período. Então, se t for zero, os juros é zero, né? Se os juros é zero, significa que meu juros vai ser uma função linear aqui desse comportamento aqui, né? E isso que eu quero que vocês prestem atenção da interpretação no geral de tudo que eu estou mostrando com vocês, ó, relacionando função afim com juros simples. Beleza? Tá acompanhando? O Enem, gente, gosta muito de gráficos, ele gosta muito mesmo de gráficos. Você relacionar aí diversos conceitos, né, com gráficos. Inclusive, a gente vai ter uma aula só de gráficos e tabelas. Vamos prosseguir. Na função afim, a gente já sabe aqui, né, que o A é o meu coeficiente angular, né? O A é meu coeficiente angular. Coeficiente angular. O meu B é o meu coeficiente linear. Beleza? Então, a gente tem essas características aí das nossas funções. E aí, vamos avançar agora, em vez de falar juros simples e função afim, né? Deixa eu salvar aqui a imagem. Nem sei se está salvando tudo de verdade, gente. Estou clicando aqui para salvar, né? Mas precisa salvar mesmo depois. Eu vou comparar também, já que eu fiz essa comparação de juros simples com a função afim, eu quero comparar, na verdade, os juros compostos com a função exponencial, tá? Deixa eu fazer... Na hora que apareceu o logaritmo ali, a gente chegou a suar. Senti daqui. Gente, o logaritmo é uma das matérias mais legais que a gente vê. Nossa, tão legal. Vamos lá. Juros compostos e função exponencial. Se eu tenho juros compostos, a primeira coisa que eu quero lembrar aqui com vocês, que a expressão para juros compostos é o meu M. É o meu M, que vai ser igual ao capital, que multiplica 1 mais I elevado a T. Né? Lembrando, o T aqui está no expoente. Beleza, Juan. E o que juros compostos tem a ver com minha função exponencial? A minha função exponencial, que eu vou chamar de f de x, ela não é aquela função assim, ó, k a elevado a x mais b. É isso. E aí que eu quero relembrar aqui com vocês. O coração chega daquela palpitada, né, quando vê log, é a emoção. É aí que eu quero relembrar com vocês alguns conceitos, né? Vamos pegar aqui o primeiro conceito básico aqui. Esse aqui determina se minha função é crescente ou decrescente, certo?
E quando a gente fala de função exponencial, gente, tem muita aplicação. O Enem ama função exponencial. Aí, olha só, o A é o número que está elevando, está sendo a base, né, da minha função exponencial. O X está sendo o expoente do meu A. Então, o meu A aqui representa esse 1 mais I. Então, se eu tiver uma função exponencial do tipo, ó, uma função montante, vamos falar assim, eu tenho um capital de R$500 e que multiplica 1,101, tá? Os juros aí de 1% ao mês, elevado a t. Presta atenção, a minha base é 1,01. Acima de 1, lembra que a função é crescente? Né? Então, aqui vai ser um exponencial crescente. Se eu estiver dando desconto sucessivo, se eu estiver dando desconto, né, aí que não é o caso de juros compostos, é o caso de descontos, eu teria esse valor aqui menor que 1. E aí minha função exponencial teria esse tipo de comportamento, né? Ela seria aí decrescente. Mas não é o caso da gente falar aqui agora. Então, ó, presta bastante atenção. Juros compostos está relacionado com função exponencial. Quem é o meu valor inicial da minha função exponencial? O meu C, que representa o meu valor de K. E meu B aqui, basicamente, na função aqui vale zero, né? Eu tenho mais zero aqui. Então, olha só como é que a gente consegue relacionar as duas funções, inclusive colocar isso num gráfico, né? Deixa eu apagar essas besteiras aqui que eu fiz, para ficar mais claro aí da gente enxergar. Então, ó, vou apagar até o meu B aqui, ó. Então, é basicamente isso aqui que eu tenho aí na função exponencial. Eu vou tirar um print aqui. De novo. Não sei nem como é que eu tô saindo nesses prints, deve estar com a cara horrível. Mas, cara, já é horrível, né? Então, vamos lá. Comparação entre juros simples e juros compostos. Olha só, no longo prazo, gente, é a mesma taxa, os dois. Como é que os juros compostos faz a curva? Tá vendo que é uma característica dos juros compostos fazer essa curva exponencial? E o juros simples é uma reta, né? Uma reta muito sutil aqui, a gente colocando aqui em um longo prazo, tá? Esse é só um exemplo, o cara aqui aplicando R$500, ele tem esse tipo de comportamento da função. Vamos avançar no nosso conteúdo e eu quero saber aqui. Aqui a gente para nos conceitos básicos, né? Então a gente viu porcentagem, a gente viu juros simples e juros compostos. Lembrando, basicamente eu sempre falo da mesma coisa. A porcentagem sempre vai indicar sobre um valor. Os juros simples é uma porcentagem do valor. Os juros compostos é uma porcentagem que incide a cada mês, a cada período, né? Então, é como se eu tivesse os juros compostos, é um juro simples calculados sempre sobre o saldo anterior. Beleza? Né? Então, conseguiram relacionar aí, pensar direitinho em ambas as situações? Muitas das vezes é mais fácil a gente calcular os juros compostos já com a expressão. 13 meses, 24 meses, 300 meses, coloca lá um ponto a taxa, né? 1 mais a taxa elevada ao período e pronto, resolve o problema. A questão já vai te dar a resposta. Beleza. E aí, como é que eu faço para avaliar, né, de certa forma, os outros tipos de função? Eu vou mostrar para vocês agora a função logaritmo. Muitos alunos do primeiro ano, não sei quantos alunos saem do primeiro ano aí, mas a função logarítmica que a gente vai estudar, ela é basicamente, eu quero encontrar o expoente. Como eu faço para achar o valor em um determinado mês com juros compostos? Como assim? Dá um exemplo mais claro para mim. Se quiser abrir o microfone, pode abrir e falar. Quanto você vai ganhar, por exemplo?
Você está no mês 10. Você quer saber quanto você vai ganhar de juros no mês 11. É isso? Tá. Como é que você faz esse tipo de problema? Nossa, gente, o trem aqui tá cheio de erro, que é uma conta nova. Vou fazer aqui. Ó. Não vou mandar entrar agora na parte de logaritmo, ainda não. Mas a pergunta foi a seguinte. Como faço para encontrar o valor de juros em um determinado mês? Utilizando, vou colocar aqui, utilizando juros compostos. De juros simples é bem fácil, né? É só pegar a mesma taxa de juros e incidir sobre o valor inicial. Mas a de juros compostos, como é que funciona? Então, vamos dar um exemplo aqui. Galera, espera aí só um momento. Estou recebendo uma ligação aqui. Rapidão. Deixa eu dar pausa aqui na gravação. Então, olha só. Como é que eu faço para achar esse valor? Eu quero saber, por exemplo, quanto que eu vou ganhar de juros, só de juros, no 11º mês. Então, eu preciso montar um problema aqui para vocês, né? Vamos colocar que a minha aplicação foi de R$10.000. R$10.000. Aí eu quero fazer o seguinte, eu quero saber de juros quanto eu ganhei no 11º mês, então o que eu vou fazer? Eu vou calcular o tanto que minha aplicação rendeu até o 10º mês. Então, eu vou falar o montante, né? Até o 10º mês é o capital que multiplica 1 mais I. Vamos colocar uma taxa de juros aí de 1%, tá? 1% elevado a 10. Aqui eu calculo o quanto, né? O M de 10, eu calculo o meu 10.000 vezes 1,1 elevado a 10. Desculpa, 1,01 elevado a 10. Vamos fazer essa conta aí, ó. Então, meu M em 10 vai dar 1,01 elevado a 1,01 elevado a 10 vezes os 10.000 vai me dar aí 11.046,22 centavos. Então, esse valor aqui que eu tenho no mês 10. E aí, Juan, eu quero saber quanto eu vou ganhar de juros no mês 11. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o cálculo para o mês 11. Mas para o mês 11, incidiu só um mês do 10 para o 11. Então, eu vou pegar o meu montante, presta atenção, só que o meu montante agora é o meu capital, né? Só que o meu capital agora é o do mês 10. Certo? É o que eu tenho de dinheiro no mês 10. 11.046,22 vezes 1,1 ou 1,01. Por quê? Foi o valor que incidiu sobre o mês. Ele está perguntando, se fosse no mês 13, aí você calcularia até o mês 12 e depois calcularia quanto você ganharia no mês 13 por uma única operação. Certo? Então, eu só quero saber o mês 15. Calculo até o mês 14 e depois calculo quanto esse ganha em porcentagem, quanto que ele vai ganhar de juros nesse único mês. Deu para entender? Se for com juros compostos, a gente tem que fazer em 2 etapas. Descobre qual é o montante e depois descobre qual o valor. Aqui, se você quiser saber só qual é os juros, né, basta você pegar o 11.046, é um juro simples, né? E 22, e multiplicar aí com os 1%, né? Com 0,01. E aí, a gente vai achar aí que os juros que esse cara ganhou no mês 11 foi igual a quanto? Nas 2 casas aqui, né? 2 casas, ele ganhou de juros aí R$110,46. Beleza? Conseguiram entender o problema, gente? Que eu estou abordando aqui, ó.
é uma questão que envolve tanto juros compostos quanto juros simples, né? Ele deu um período aí de juros compostos que incidiu e depois ele quer saber quanto ele vai ganhar especificamente naquele mês. Beleza? Agora, vamos pensar o seguinte, né? Então, deixa eu falar aqui, ó. Quanto de juros Juan ganhou, tá? Juan ganhou ao aplicar 10 mil, vou colocar 10K, tá bom? 10 mil em uma aplicação financeira, a 1% ao mês, né? Vamos perguntar assim, quanto Juan ganhou no 11º mês de juros? Quanto, Juan? Quanto? Só de juros, tá? Se eu perguntasse assim, quanto Juan ganhou no total? O quanto Juan ganhou no total vai ser o saldo final menos o valor que eu apliquei, que seria os 10 mil reais. Tá? Vamos lá avançar agora no nosso conteúdo. E avançando aqui, eu já vou falar com vocês por que de função logarítmica, né? Então, a função logarítmica aqui ela vai ser importante para a gente descobrir o prazo de aplicações financeiras. Aí você me pergunta, como assim, Juan? É o seguinte, vamos pensar. Normalmente, todas as funções que você vai querer descobrir o prazo, a variável vai estar no expoente, não é? Vamos pensar no seguinte exemplo. Eu quero saber quando o meu capital vai dobrar. Então, eu tenho aqui Juan, que tinha aplicado 10 mil reais, a taxa de juros de 1%, ele quer saber quando que seu capital vai dobrar. Então, 1,01 elevado a t. Se eu fizer essa conta aqui, eu posso simplificar, né? Esses zeros aqui com esses zeros aqui. Eu vou achar que 2 é igual a 1,01 elevado a t. E aqui que está o grande problema, galera. Pensa aí. Eu tenho bases diferentes, eu não consigo resolver isso através de função exponencial, né? E se eu não consigo resolver isso através de função exponencial, o que eu vou fazer? Eu preciso aplicar a função logarítmica. Certo? Olha só. Vou aplicar a logaritmo nos dois lados da equação. Então, vou fazer log de 2 é igual ao log de 1,01 elevado a t. Pelas propriedades de logaritmo, esse expoente aqui, ele passa multiplicando aqui, né? Então, ó, eu vou ter t que multiplica o log de 1,1. Vou fazer escrito aqui agora, para facilitar. Então, vou fazer, ó, o log de 2, ele é igual a t que multiplica o log de 1,01. E aí eu posso passar esse log aí dividindo. Eu vou fazer t é igual ao log de 2, né, dividido pelo log de 1,01. Log de 1,01. Ok? E aí, prestem bastante atenção. Se eu vou dividir, eu preciso dos valores desses logs. Normalmente, o Enem, ele dá esses valores de log aqui para você encontrar, né? Ou ele te dá já mastigado, que é o próprio log, ou ele tá a sacanagem de dar assim, ó, log de 101 é tanto, né? Só que ele não te deu log de 101. Mas tem que lembrar que log de 101 é 101 dividido por 100, né? E aí você tem que aplicar as propriedades de logaritmo. Mas, fazendo aqui essa conta, né, não vou entrar em detalhes do logaritmo agora, log de 2 dividido pelo log de 1,01
a gente vai achar aí um total de 69,66, né? Essa divisão aqui vai dar 69,66. Então, eu te pergunto, com quantos meses ele vai dobrar o capital? Aí tem lá nas alternativas, 69 e 70. Qual vocês marcariam? Responde para mim no chat. Letra A ou letra B? Com quantos meses Juan dobraria seu capital? 69 ou 70? Deixa eu colocar. Na verdade, gente, em vez de 69,66, deu isso aqui, ó. 69,26. Tá? O que vocês marcariam? Letra A ou letra B? Isso aí, galera. Letra B. Por quê? Porque em 69,2, ele ainda não dobraria seu capital. Ele só iria dobrar seu capital no mês seguinte, né? No mês 70. Então, é aqui que estaria a nossa resposta. Então, as únicas aplicações de logaritmo na parte de matemática financeira é quando eu uso em aplicações de juros compostos. Isso mesmo. Então, eu só uso log em aplicações de juros o quê? Compostos. Em aplicações de juros compostos. Beleza? Normalmente, ele já vai te dar a equação para você calcular. Tá? Normalmente, ele já vai te dar a equação para você calcular e vai acabar aplicando um log ali no caminho. Juan, é comum cair questões de logaritmo? Gente, já vi caindo 2 ou 3 vezes a questão de logaritmo. Tá? Lembra aquela questão que eu falo? De uma em uma questão, a gente completa ali 10, 11 questões, que no total faz muita diferença na hora da prova do Enem. Por isso que eu fico aí batendo na tecla com vocês. Vamos lá. Vou tirar o print dessa tela aqui também. E vamos... Deu para entender? Quando que eu vou usar o logaritmo? Responde no chat para mim para saber se eu posso prosseguir. Deu para entender? Então, eu uso o logaritmo quando eu quero descobrir prazos de aplicações financeiras e a minha variável vai estar no expoente para achar o período. Beleza? Vamos lá para a minha próxima questão. Financiamentos... Questão não, né? Meu próximo conteúdo. Né? Financiamentos e prestações. Então, quando eu falo... Infelizmente, gente, essa aula não vai dar para a gente fazer exercício, tá? Vocês vão ter que fazer exercício. Vou passar uma lista de exercícios para vocês aí, para vocês fazerem em casa. Para estudar, tá? Não vou cobrar, não. Financiamentos e prestações. Então, vamos lá. Amortização. Né? Já vi várias questões do Enem cobrando aí esses conceitos. O que é a amortização? A amortização vai ser caracterizado pelo quanto da dívida é quitado. A amortização é isso. E como é que eu faço o cálculo de prestação, então? Então, a amortização eu já sei, que é o quanto da dívida é quitado. A prestação, né, em financiamento, normalmente eu pago uma prestação. A prestação, ela sempre vai ser composta de duas parcelas. A minha amortização, que é o quanto eu estou pagando da minha dívida, e o meu juros, que é o quanto eu pago de porcentagem sobre o meu saldo devedor, sobre o saldo devedor total. Beleza, galera? Sobre o meu saldo devedor total. Presta bastante atenção nisso. Os juros sempre incidem sobre o saldo devedor. É uma porcentagem sobre o valor que eu estou devendo. No caso lá, é o capital deles, né? Estou pagando juros para eles. Então, vamos lá. Tipos de financiamento. A gente tem dois tipos que eu já vi cair no Enem. Já vi cair no Enem essa fórmula aí, que é a da fórmula do Price, ou a gente chama de SAV, que é o Sistema de Amortização Francês, onde a prestação do empréstimo, a prestação desse empréstimo vai ser calculado pelo valor que você pegou no empréstimo, que a gente chama de valor presente. Juan, essa fórmula é muito difícil. Normalmente, eles dão a fórmula. Tá? Vai ser o valor que você pegou de empréstimo, mais a taxa elevada ao número de prestações que você está pagando, vai pagar esse empréstimo, vezes a taxa, dividido por 1 mais i elevado a n, né, que é 1 mais a taxa elevada ao período, menos 1. Essa é a fórmula. Juan, precisa decorar essa fórmula? Não. Normalmente não cai,
a própria fórmula em si, o que vocês precisam saber é aplicar os valores na fórmula. Porque se ele der a fórmula, ele vai te dar a fórmula lá pronta. Então, essa fórmula aqui, a gente usa para quando a gente tem o sistema de amortização francês. A de baixo, que é o sistema de amortização constante, o nome já diz, ó, amortização constante. Como é que a gente faz para calcular? Eu vou pegar o meu saldo devedor inicial, e dividir pelo número de prestações que eu tenho. Como assim, Juan? Vamos pensar. Você tem uma casa de... Você vai financiar uma casa de 200 mil. E você vai financiar essa casa num período de quanto tempo? Falei, 20 anos. Então, 240 meses. Então, como é que eu vou calcular qual vai ser o valor da minha amortização? Né? Que é o quanto você vai pagar da sua dívida? Vai ser o 2.000 dividido em 240 meses. Certo? É o valor que você vai pagar total aí para você pagar a sua casa. Então, a conta fica fácil. 200 mil dividido pelos 240 meses, a gente vai ter uma amortização aí de R$ 833,33. Então, esse aqui é o valor da sua amortização. Já vi uma questão do Enem cobrando da seguinte maneira. Qual vai ser o valor? Vamos só simplificar os números aqui para ficar mais fácil, tá? Em vez de colocar 240 meses, vamos colocar em 200 meses mesmo. Em 200 meses. Então, ó, 200 mil dividido por 200, simplifica 2 zeros, vou pagar aí de amortização R$ 1.000 por mês. Aí ele fala que os juros do financiamento é de 0,5% ao mês, um financiamento de juros bem baixo mesmo. E ele pergunta quanto que ele vai pagar na 19ª prestação. Qual vai ser o valor da 19ª prestação? E aí a gente tem que lembrar de dois conceitos. Isso aqui foi uma questão do Enem, tá, gente? Que a prestação é o valor da amortização mais os meus juros, né? Então, a amortização, eu já tiro daqui. Então, minha prestação, ela vai ser aqui R$ 1.000 da amortização mais os meus juros. Mas você me vai falar, Juan, como é que eu calculo meus juros? Os juros não é sobre o saldo devedor? Então, pensa comigo, né? Pensa comigo. Se os juros é sobre o meu saldo devedor, eu já paguei quantas parcelas quando eu cheguei na 19ª? Responde para mim no chat aí. Quantas parcelas eu já paguei quando eu cheguei na 19ª? E aí? Quando eu vou pagar a 19ª prestação, eu já paguei 18 prestações. Certo? Então, 18 prestações vezes 1.000 significa que eu já paguei 18 mil dessa casa. Então, eu vou fazer 200 mil menos 18 mil. Certo? Então, ó, o meu juros vai ser, presta bastante atenção, 200 mil menos 18 mil vai dar 182, certo? 172 mil, né? Não, 182 mil, tá certo. 182 mil. Beleza. Qual a taxa de juros? 0,05%. Então, vou multiplicar isso por 0,005. Beleza? Aí, ó, como é que eu faço essa conta aqui? Vou fazer o seguinte, meus juros vai ser, são 3 casas que eu vou andar, 1, 2, 3. Então, vai ficar 182 vezes 5. Multiplicação por 5 é a mesma coisa que eu multiplicar por 10 e dividir por 2. Tá? Multiplicação por 5 é a mesma coisa que eu multiplicar por 10 e dividir por 2. Então, 1.820 dividido por 2 vai dar 910.
Então, só de juros, eu vou pagar R$ 910 nessa prestação. Então, qual vai ser o valor da prestação? 1.000 mais 910, R$ 1.910. Estão acompanhando? Conseguiram entender aqui? Então, ó, primeiro ponto, eu tenho dois tipos de financiamento. O price, que é o também chamado de SAF, Sistema de Amortização Francês, e o outro que é o Sistema de Amortização Constante. No de Sistema de Amortização Constante, eu calculo a amortização de uma maneira muito simples. Eu pego o saldo do devedor, o inicial, e divido pelo número de prestações. Eu vou achar o quanto que eu vou pagar da dívida mês a mês. E meus juros sempre vai ser o quê? Meus juros sempre vai ser sobre o meu saldo devedor. E esse é o coração aí da minha, do meu sistema aí de amortização francês. Ou sistema de amortização constante. Beleza? Então, ó, vou colocar os valores aqui para vocês verem. Dividido por 200, eu achei no final uma amortização de R$ 1.000. Gente, todos esses exemplos que eu estou pegando aqui foram de exemplos que já caíram no Enem, tá bom? São exemplos que já caíram no Enem. Então, ó, na 19ª prestação, eu já paguei 18. Então, 18 vezes 1.000, eu já quitei 18.000 da minha dívida. Mais alguém tem alguma dúvida? Então, podemos prosseguir? Findou aqui o nosso conteúdo. Galera, agora eu vou abrir para vocês sobre dúvidas. Alguém quer perguntar alguma coisa, quer falar alguma coisa, quer dar alguma opinião? Vamos pegar uma questão aqui, então. Aqui está a minha questão. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí direitinho. Mas ele fala assim, ó. Um rapaz possui um carro usado e deseja utilizá-lo como parte do pagamento na compra de um carro novo. Ele sabe que, mesmo assim, terá que financiar parte do valor da compra. Depois de escolher o modelo desejado, o rapaz faz uma pesquisa sobre as condições de compra em 3 lojas diferentes. Em cada uma, é informado sobre o valor que a loja pagaria por seu carro usado, no caso da compra ser feita na própria loja. Nas 3 lojas são cobrados juros simples. Presta atenção, ele falou que é juros simples. Sobre o valor a ser financiado e a duração do financiamento é de 1 ano. Beleza. O rapaz escolherá a loja em que o total em real a ser desembolsado será menor. Olha a capacidade de decisão que o Enem já colocou aí para vocês. O quadro resume o resultado da pesquisa. Loja A, loja B e loja C. Aí ele pergunta, a quantia a ser desembolsada pelo rapaz em real será? Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem aí, tá? E eu fico aguardando as resoluções, as respostas aí no chat. Inclusive, vou estar atendendo o chat aqui com dúvidas. Presta atenção, o que a gente vai pensar? Então, ele vai dar o valor da entrada, vai subtrair aqui do valor do carro novo e ainda vai ter uns juros aqui em cima. Então, a gente vai fazer em cada opção aqui, tá? Então, ó, o primeiro, 28.500 menos 13.000 significa que o valor em A que ele vai financiar vai ser R$ 15.000. 15.000, né? Mais 18% de 15.000. Correto? Na letra B,
ele tem 13 mil menos 27 mil, né? 27 mil menos 3 mil dá 14 mil o valor que ele vai financiar, mais 20% sobre os 14 mil. Na letra C, na loja C, ele vai ter R$ 14.500, né? 26.500 menos os 12 mil, mais 19% de 14.500. Então, é essa conta aqui que a gente vai fazer em cada uma das alternativas, para a gente achar aí nossa resposta. Então, vamos para a primeira aqui. Na primeira, eu vou ter 15 mil, mas vou fazer a conta 18 vezes 15, 18% vezes 15. Então, ó, lembrando, esse porcento aqui, esse porcento, ele vai se cancelar com 2 zeros. Vou fazer 18 vezes 15, tá? Quanto que vai dar 18 vezes 15? 10 vezes 18 dá 180. 5 vezes 18 dá 90. Então isso aí dá 270, ou seja, 2.700 só de juros. Pegaram a conta aí que eu fiz? 15 mil mais 2.700 de juros. Isso vai dar 17.700. Ok, vamos para a próxima. A próxima tá fácil a gente calcular aqui. 14 mil mais, olha aqui, de novo, vamos simplificar. Ó. Esse porcentagem aqui simplifica com 2 zeros. Vai ficar 20 vezes 140. 2 vezes 4, 2 vezes 14 dá 2.800. Coloca 2 zeros. 2 vezes 14 dá 28. Coloca 2 zeros, 2.800. Né? Então, vamos colocar mais 2.800. Isso vai me dar aí 16.800. Vamos para a última questão. Última loja, né, na verdade. Que ele dá aí 14.500 mais 19%. Então, vai ficar 14.500 mais 19% de 14.500. Como é que eu faço essa conta aqui de uma maneira rápida? Né? Como é que eu, Juan, faço? Na minha cabeça funciona assim. O porcento simplifica com esses 2 zeros, né? Igual todas as contas que eu fiz. E aí eu tenho 19 vezes 145. De uma maneira rápida, bem rápida que eu gosto de fazer, é o seguinte. Eu faço 20 vezes 145 menos 145. Porque se eu fizer 20 vezes 145 menos 145, significa que eu estou multiplicando 19 vezes. Pegaram a ideia? Para mim, funciona muito rápido, funciona muito bem. Então, ó, 2 vezes 145 dá 290. Não é isso? Ou 2.900. Menos 145. Pegaram a ideia? Então, 2.900 menos 145 vai me dar 2.755. Tá? Se você preferir, gente, repito, fazer 145 vezes 19, pode fazer. Eu sempre desmembro aí em dezena e unidade. 20 menos isso aqui, ó. 20 menos 1 dá 19, né? Então, essa é a conta que eu faço aí para quem tentar fazer as opções aí. E aí eu tenho o seguinte, 2.755, e isso vai me dar um total de 17.225. 225. Terminou? Cadê? Não sei como é que tá aqui. Ficando aqui. Tá com um trem em cima e parou. Então, ó, vai ficar 2.755. Ah, tava branco. 2.755. Isso vai dar um total de 17.225. Beleza? Então, ó, a alternativa correta aqui pra gente, letra C de casa. 19.800 foi a alternativa mais barata que ele vai utilizar aí, por mais que seja a maior taxa. Tá vendo?
maior taxa aí. Beleza, galera? Então, ó, vou finalizar aqui nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí, ó, agora é praticar exercícios. Infelizmente, não deu para a gente praticar tanto exercício. Eu achei muito importante abordar todos os conceitos aí que foram cobrados aí na prova de matemática financeira do Enem. Beleza? Ó, fiquem com Deus. Eu estou gravando a aula, tô, não tô? Então, ó, fiquem com Deus. Um beijão e até a aula de amanhã. Beleza? Fui.